Imagine acordar em um lugar completamente escuro, sem janelas, sem portas, sem qualquer referência visual do mundo exterior. Você abre os olhos e se vê cercado por um ambiente misterioso, onde cada som, cada batida do seu coração, parece amplificado pela ausência de luz. Nesse exato instante, a única certeza que você tem é que algo é diferente. Você está preso em um espaço sem qualquer sinal do tempo que passou. É nesse cenário que começamos nossa jornada para compreender o que é o tempo, como ele é medido e por que, mesmo sem referências externas, ele nos guia do passado para o futuro. Agora, imagine que além de estar no escuro, você não tem nenhum objeto que possa alcançar, nenhuma forma de verificar a passagem dos minutos ou horas. A única alternativa seria contar sua própria respiração, ou mesmo as batidas do seu coração, tentando criar um relógio interno. Essa experiência extrema nos força a refletir sobre a essência do tempo, uma grandeza que, à primeira vista, parece óbvia, mas que, quando observada de perto, revela camadas profundas de mistério e complexidade. O que realmente é o tempo, se não apenas a contagem de instantes? Neste vídeo, vamos explorar essa questão de forma detalhada e científica, utilizando exemplos práticos e conceitos da física moderna. Vamos analisar desde as oscilações naturais que definem segundos, minutos e anos, até a forma como a relatividade de Einstein transformou nossa percepção do tempo. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o tempo não é apenas um marcador de eventos, mas uma dimensão que molda nossa realidade. Fique conosco e descubra como, mesmo no escuro, podemos encontrar sentido e direção na passagem do tempo. O tempo é medido a partir de eventos naturais que se repetem de forma regular. Desde os primórdios da humanidade, buscamos maneiras de quantificar a passagem dos dias, das estações e dos anos. Imagine que, sem relógios ou calendários, nossos antepassados observaram o movimento dos astros e notaram que a Terra completava uma órbita ao redor do Sol. Assim nasceu o conceito de ano, uma unidade baseada na oscilação natural do planeta em seu percurso cósmico. Essa observação não apenas ajudou na organização das atividades agrícolas e sociais, mas também plantou a semente para a ciência de medir o tempo. Com o avanço do conhecimento, percebemos que o tempo pode ser subdividido em partes cada vez menores. O dia, por exemplo, é o resultado da rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, e os segundos, minutos e horas surgiram dessa divisão. Antigamente, o segundo era definido como a divisão do dia em 86.400 partes, mas hoje, graças à precisão dos relógios atômicos, sabemos que um segundo corresponde a 9.192.631.770 ciclos de radiação de um átomo de césio-133. Essa precisão é crucial para tecnologias modernas como sistemas de navegação via satélite, que dependem de cálculos exatos da passagem do tempo. Essa forma de mensurar o tempo revela algo fascinante. Ele é essencialmente uma contagem de oscilações naturais. Seja a rotação da Terra, a oscilação dos átomos ou mesmo o movimento de uma bola no ar, sempre encontramos um fenômeno que se repete e pode ser usado para marcar a passagem dos instantes. Essa ideia nos leva a pensar: se pudéssemos escolher qualquer fenômeno como referência, poderíamos criar nosso próprio sistema de medição do tempo. Assim, o conceito de tempo se torna tanto uma convenção humana quanto uma manifestação da ordem natural do universo, fundamentada em processos que ocorrem independentemente da nossa percepção. No início, o tempo foi definido de maneira simples. Ele é a duração entre dois eventos. Essa definição, embora aparentemente trivial, já nos levava a questionar como conseguimos perceber essa passagem sem um relógio. Se estivéssemos em um ambiente sem nenhum referencial, como contaríamos os segundos? Essa dúvida nos impulsionou a explorar a natureza do tempo não apenas como uma medida, mas como um componente fundamental da realidade. Com o desenvolvimento da física, especialmente no início do século XX, essa visão mudou radicalmente com a chegada da teoria da relatividade de Einstein. Antes de Einstein, o tempo era considerado absoluto, ou seja, o mesmo para todos os observadores, independentemente de sua velocidade ou posição no espaço. No entanto, Einstein mostrou que o tempo é, na verdade, uma dimensão interligada com o espaço, formando o que chamamos de espaço-tempo. Segundo essa perspectiva, o tempo não é uma entidade separada, ele se mistura com as três dimensões do espaço e pode ser afetado por fatores como a velocidade e a gravidade. Essa nova visão do tempo nos apresenta conceitos surpreendentes, como a dilatação temporal. Em termos simples, quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para ele em comparação a um observador em repouso. Esse fenômeno, que já foi comprovado experimentalmente, tem implicações práticas, como no funcionamento dos satélites GPS, que precisam ajustar seus relógios para compensar
pensar a diferença de passagem do tempo em relação à Terra. A relatividade não só transformou nossa compreensão do tempo, mas também mostrou que ele é flexível e dependente do contexto, desafiando a ideia de um tempo fixo e universal. Ao mergulharmos mais fundo na natureza do tempo, nos deparamos com a questão da sua irreversibilidade. Embora possamos imaginar cenários teóricos onde seria possível viajar para o passado, a realidade observada do universo aponta para uma direção única do tempo, do passado para o futuro. Essa direção, muitas vezes chamada de seta do tempo, está intrinsecamente ligada a um conceito físico fundamental conhecido como entropia. A entropia pode ser entendida como uma medida da desordem ou aleatoriedade em um sistema. Imagine um ovo inteiro que, ao ser quebrado, se transforma em um ovo espalhado, sem como voltar ao estado original. Esse exemplo ilustra a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia de um sistema isolado nunca diminui. À medida que o universo evolui, ele tende a estados de maior desordem, e essa é justamente a razão pela qual o tempo parece seguir apenas uma direção para onde a entropia aumenta. Essa relação entre tempo e entropia nos leva a questionar se o tempo teria sentido sem o Big Bang. Foi justamente com o surgimento do universo que se estabeleceu a condição de entropia e, consequentemente, a definição da seta do tempo. Sem esse evento primordial, não haveria uma referência natural para a passagem do tempo. Dessa forma, a entropia não é apenas uma característica dos sistemas físicos, mas também o que dá ao tempo sua direção irreversível. Essa conexão entre a evolução do universo e a passagem do tempo torna nossa realidade ainda mais fascinante e complexa, desafiando-nos a entender como o tempo molda a própria existência. Mesmo com os avanços proporcionados pela relatividade geral, a compreensão do tempo ainda enfrenta desafios em diversas áreas da física. A relatividade geral trata o tempo como uma dimensão tão real quanto as dimensões espaciais, mas essa abordagem mostra suas limitações quando tentamos aplicá-la a fenômenos extremos, como os encontrados em buracos negros ou na origem do universo. A incapacidade de a relatividade geral lidar com singularidades revela que, apesar de sua eficácia, ela pode ser apenas uma aproximação de algo mais fundamental. Por outro lado, a mecânica quântica, que rege o comportamento das partículas em escalas extremamente pequenas, apresenta uma visão do tempo que pode ser muito diferente daquela da relatividade. Em certos processos quânticos, o tempo não se comporta como uma dimensão fixa, e há até teorias que sugerem que o tempo pode ser uma ilusão emergente de interações mais básicas entre partículas. Essa aparente contradição entre as duas teorias levou muitos físicos a questionar: será que o tempo, como o conhecemos, realmente existe ou ele é apenas uma construção derivada de outras propriedades mais fundamentais do universo? Pesquisas recentes na área da gravidade quântica tentam unificar essas abordagens, buscando uma teoria que explique tanto os fenômenos macroscópicos quanto os microscópicos. Alguns teóricos defendem que o tempo pode ser resultado da distribuição ou interação da matéria em dimensões que ainda não conseguimos observar diretamente. Essa hipótese abre portas para debates profundos, tanto na física quanto na filosofia, sobre a natureza da realidade e se o tempo é um elemento indispensável ou simplesmente uma ferramenta que usamos para organizar nossos pensamentos e observações. Assim, enquanto continuamos a explorar os limites do conhecimento científico, a verdadeira essência do tempo permanece como uma das grandes perguntas em aberto da física moderna. Depois de explorar os fundamentos da medição do tempo, a relatividade e a entropia, chegamos a um ponto crucial: como o tempo influencia nossa compreensão do universo e o que podemos esperar do seu futuro. Ao refletir sobre os conceitos apresentados, percebemos que o tempo é mais do que uma simples contagem de segundos. Ele é uma dimensão intrínseca que conecta os eventos, a matéria e a própria evolução do cosmos. Essa interconexão nos leva a questionar: o que realmente aconteceria se o universo atingisse um estado de entropia máxima? A morte térmica do universo, um cenário teórico em que toda a energia disponível se distribui uniformemente, é uma das possíveis consequências do contínuo aumento da entropia. Se o universo alcançar esse estado, onde não há gradientes de energia para impulsionar processos, a ideia de tempo pode se tornar irrelevante, pois nenhuma mudança mensurável ocorrerá. Será que, nesse cenário, o tempo deixaria de existir ou simplesmente perderia seu significado, transformando-se em uma mera abstração sem impacto prático? Essa é uma das questões mais intrigantes e desafiadoras da cosmologia moderna. Ao final deste vídeo, deixo essa reflexão em aberto para que você, espectador, possa ponderar e debater nos comentários. Será que o tempo é uma ilusão, uma ferramenta que criamos para medir a passagem dos eventos, ou ele é uma dimensão fundamental que dita o rumo do universo? Cada resposta, cada teoria, amplia nossa compreensão e nos aproxima de uma verdade que, por enquanto, permanece oculta nas entrelinhas da física e da filosofia. Convido você a compartilhar suas ideias e hipóteses sobre o que poderá ocorrer quando a entropia atingir seu ápice e a morte térmica se concretizar, pois essa é uma discussão que nos une na busca por respostas aos mistérios do cosmos.